Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui hoje para apresentar para vocês um livro que a editora Vida Nova mandou pra gente aqui no Ictus, chamado C.S. Lewis, Uma Introdução, de Manfred Svensson. Sim, não é um livro do C.S. Lewis, mas é um livro sobre o C.S. Lewis. Quando eu tive esse livro nas minhas mãos, a primeira coisa que eu imaginei é que seria um livro biográfico, que falasse sobre a vida do Lewis. Mas é muito interessante o que o Svensson faz aqui, porque não é exatamente uma biografia. Ele mesmo disse, C.S. Lewis, uma introdução. E a certas tantas o próprio autor explica pra gente. Uma introdução deve misturar uma boa dose de exposição, análise, contexto, paráfrase e citações. Esses ingredientes não precisam necessariamente ser encontrados em igual medida, mas esperamos que cada um contribua aqui para o simples objetivo de tornar Lewis mais conhecido por meio de suas preocupações e ideias mais características. Eu achei essa ideia fantástica. Eu confesso que eu não conhecia esse formato de livro, tá? Normalmente quando você pega um livro e vai falar sobre uma pessoa, você vai basicamente falar sobre a vida dela. E obviamente que o autor aqui, o Svensson, vai acabar falando bastante sobre a vida do Lewis. Mas como ele mesmo disse, o objetivo não é esse. Eu queria então apresentar para vocês esse livro e fazer com que vocês considerassem a leitura dele. Inclusive, nós vamos sim organizar uma leitura coletiva lá no Discord. E eu queria realmente convidar vocês para fazerem essa leitura coletiva junto com a gente. Ela vai acontecer no Discord, não a leitura em si, tá? A gente não vai pegar o livro e ler lá para vocês, mas a gente vai organizar com dias e capítulos para cada dia e tudo mais, essa leitura coletiva na nossa comunidade de leituras coletivas no Discord. Se você ainda não está por lá, saiba que você é super convidado e que a sua participação é de graça, tá? É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Um incentivo a mais para que vocês realmente façam parte, tanto da comunidade quanto dessa leitura coletiva, é que a editora Vida Nova mandou pra gente 2 exemplares desse livro, C.S. Lewis, Uma Introdução, para que a gente pudesse sortear entre os inscritos lá no Discord. Então, se você ainda não está por lá, não perde tempo, vai logo, porque senão você corre o risco de perder o sorteio aí desse livro maravilhoso, C.S. Lewis, Uma Introdução, do Manfred Svensson. Mas vamos ao livro, né? Vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Ele foi lançado agora em 2024, então é um livro super recente. Ele tem em torno de 260 páginas, um livro bem tranquilo para ser lido. A letra dele é bem confortável, papelzinho amarelo, bem do jeito que a gente gosta mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo dele para vocês. Logo na contracapa a gente lê o seguinte: conhecido por fazer de um guarda-roupa a entrada para um mundo épico e fantástico, C.S. Lewis, no entanto, foi além do campo literário. O britânico autor de As Crônicas de Nárnia e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz foi muito mais do que um romancista. Proveniente de uma Europa entremeada por 2 guerras mundiais, Lewis envolveu-se intensamente nos debates do seu tempo. Caminhou com tranquilidade por diversos temas, como o poder da expressão da linguagem política, o valor da argumentação e o papel da vida espiritual na esfera pública. Com simplicidade e clareza características, suas reflexões foram sempre guiadas pela honestidade e pelo espírito crítico. Esta introdução apresenta o intelectual multifacetado, empenhado de maneira franca nos debates contemporâneos. Ao recorrer a uma vasta gama de fontes, incluindo cartas e artigos de jornal, bem como textos famosos como Os Quatro Amores e Cristianismo Puro e Simples, ela nos mostra o pensador moral e político na tentativa de recuperar o encanto do mundo. O resultado é um perfil lúcido que permitirá ao leitor não só se aproximar de uma das principais figuras do mundo literário do século XX, mas também descobrir o quanto Lewis tem a dizer à sociedade atual.
toda vez que a gente fala sobre Lewis, pelo menos para mim, o que pega é essa ideia de recuperar o encanto do mundo. Eu, por exemplo, nunca olho para o Lewis como um teólogo no sentido mais clássico de que vamos comprar um livro do Lewis para estudar teologia. E isso é tanto verdade que logo no início do livro, o autor cita o Lewis num prefácio que ele tinha escrito sobre a obra Paraíso Perdido, de John Milton. Lá o Lewis diz: precisamos recuperar com urgência a arte poética perdida de enriquecer uma resposta sem torná-la excêntrica e ser normal sem ser vulgar. Cara, isso é muito legal. E conforme a gente vai mexendo com o livro, a gente vai descobrindo exatamente o que esperar dele. Se você não conhece muito as obras do C.S. Lewis, talvez você só tenha ouvido falar de Cristianismo Puro e Simples, ou de Crônicas de Nárnia, ou algo do tipo, é bem interessante a gente pontuar que uma parte significativa da própria produção literária do Lewis pertence ao gênero popular, ou semi-popular, Mas tanto esses seus livros quanto os seus trabalhos mais eruditos se tornaram de forma gradual objeto do estudo acadêmico. Obviamente, o Manfred Svensson ele não consegue fugir muito de pelo menos um mínimo de biografia do C.S. Lewis. Afinal de contas, ele não tem como ter certeza de que todos os seus leitores vão saber quem é esse cara. E olha, eu mesmo sendo leitor de Lewis há muitos anos, descobri algumas coisas bem interessantes que eu não sabia, tá? Antes da sua fama, antes de se tornar o C.S. Lewis, ele não era um professor muito famoso lá de Oxford, não, tá? A primeira obra acadêmica dele foi, aos 38 anos, Alegoria do Amor, e só 2 anos depois, a primeira obra de apologética popular, O Problema da Dor. Talvez você conheça Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e a gente descobre nesse livro que ela foi publicada em forma de cartas individuais num periódico chamado The Guardian, que não deve ser confundida com o jornal que tem o mesmo nome. Aqui é o Tan do Futuro e eu queria pedir licencinha para vocês aqui no meio desse episódio para contar para vocês de um outro livro lançado também pela editora Vida Nova, chamado Casados para Deus, tornando seu casamento o melhor possível, do autor Christopher Ash. É um livro perfeito para casais que consideram se casar. Além disso, é um bom lembrete para quem já é casado sobre por que Deus concebeu o casamento para o nosso desenvolvimento. A Christina Fox, uma conselheira palestrante, mencionando esse livro, disse o seguinte: quando eu me casei, queria ler todos os livros práticos sobre o casamento. E há muitos por aí. Mas se você pensa em se casar, acabou de se casar ou precisa se lembrar do motivo de ter se casado, escolha este excelente recurso. E em Casados para Deus, o Christopher Ash dá pra gente base bíblica para compreendermos o casamento de uma maneira centrada em Deus. E vai nos ajudar a corrigir perspectivas fracas e idólatras e nos levar a honrar a Deus e a edificar o seu povo. O autor traz também comentários bíblicos e conclusões teológicas que aplicam-se perfeitamente à vida real e a gente precisa disso, Entre os muitos livros sobre o casamento, esse aqui vai direto ao ponto com muita clareza e visão teológica robusta e segura. Fica então a dica aí para vocês, já que vocês vão comprar um livro aí, C.S. Lewis, uma introdução da Vida Nova, coloca mais um no carrinho de compras, Casados para Deus. Um excelente material, seja você solteiro ainda, casado há pouco tempo ou casado há muitos anos. A gente sabe que o casamento é uma coisa criada por Deus, planejada por Deus, e a gente pode sim, muito facilmente, viver um casamento fora do plano original de Deus. Então considera também com carinho a leitura desse Casados para Deus, tornando o seu casamento o melhor possível, de Christopher Ash. Continuando a falar um pouco do Lewis, como eu já mencionei no início, ele estava envolvido numa tarefa de recuperar o encanto do mundo.
Aqui vale a pena lembrar que essa ideia de desencantamento do mundo não é apenas idêntica à ideia de secularização, tá? Que o mundo deixou de ser um jardim encantado é algo que se expressa com igual força no predomínio da racionalidade técnica. Podemos dizer que a própria burocratização da existência é uma manifestação fundamental desse desencanto. E o que pode então significar tal recuperação do encantamento? O autor defende a ideia de que não significa abertura a um tipo de espiritualismo mórbido. O próprio Lewis escreve que a nossa atitude em relação aos seres sobrenaturais deve ser como a de um cidadão sensato em tempos de guerra. Ele acredita que de fato existem espiões em nosso meio, mas desconfia de quase todas as histórias de espionagem que lhe contam. Enfim, ele vai falar um pouquinho mais sobre Nárnia e achei bem legal porque eu descobri nesse livro que, planejado pelo Lewis, tá? Existe uma cosmologia em Nárnia. Você já tinha falado sobre isso? A ideia de que ter 7 crônicas reflete a qualidade atribuída a um dos 7 planetas na cosmologia medieval. Enfim, é uma viagem totalmente nova que me empolgou muito, tá? E eu queria só mencionar aqui para que realmente vocês fiquem com vontade de conhecer esse livro mesmo. Mas vamos voltar ao tema do livro. O Svensson diz na introdução que vale observar que o ponto de Lewis é, na verdade, apresentado desde o início como uma defesa não apenas do romantismo, elemento que deixa evidente sua preocupação com a recuperação do encantamento, mas também do cristianismo e da razão. Pode-se dizer que o Lewis enfrenta os que reduzem nossa escolha alternativa entre o mundo mágico ou tribal e o mundo desencantado. O mundo pagão, pode-se dizer, é encantado e racional. Aqui se acrescenta a isso o cristianismo. Contudo, se o Lewis dispõe de um programa de recuperação de encantamento, também há a tentativa aberta de remover da nossa mente qualquer coisa que pareça religiosa por convenção. Pensando na mente do Lewis, o cristianismo está sempre no seu pensamento, mas não necessariamente como seu objetivo. E isso é uma das coisas que mais me atrai no Lewis, né? Eu já falei para vocês. Essa ideia dele não ser proselitista dentro dos seus textos, mesmo nos seus textos mais diretos. Olhando um pouco para a estrutura do livro, a gente não consegue fugir de quem é o C.S. Lewis, né? Ou quem era o C.S. Lewis. E o autor não se furta a essa ideia não, tá? Ele lembra a gente, por exemplo, que o Lewis viveu alguns momentos na vida aí de impasses bem decisivos. A própria vida familiar dele foi desfeita, ele perdeu a mãe aos 10 anos, a relação com o pai dele foi afetada de uma maneira irreparável, tanto que numa das situações do Lewis aqui ele diz: "Tratei meu pai de maneira abominável e não há pecado em toda a minha vida que me pareça tão grave." A gente tem, por exemplo, a presença do irmão dele, o Warren, que é membro sim dos Inklings, aquela comunidade literária que muito provavelmente você já ouviu falar, mas ele lembra também que o irmão era alcoólatra e que nem sempre foi muito fácil a vida com ele. Ele também menciona o casamento tardio com a Joy Davidman, casamento esse que inclusive foi realizado só para garantir o direito de permanência da Joy na Inglaterra. Enfim, ele tem uma vida familiar com muitos elementos que hoje a gente classificaria como disfuncional. Saindo um pouco desse núcleo familiar, o Svensson leva a gente para o campo da amizade, onde ele diz que ele foi muito mais significativo. Ele lembra também que o Lewis, antes de ser um autor, escritor, ele era um professor, alguém que tinha sua vida passada dentro da universidade. Aliás, o início da vida acadêmica dele aconteceu na área da filosofia. Ele mudou da filosofia para a literatura. E é bem interessante ver mais um trechinho aqui, citando Lewis, em que ele comenta essa mudança da filosofia para a literatura. "Estou bastante feliz com a mudança. Embora pudesse ter a mente, com certeza não dispunha dos nervos para dedicar a vida à filosofia. A busca contínua pelos fundamentos abstratos das coisas, o questionamento contínuo do que um homem comum dá como certo, esse é o modo de vida ideal para pessoas com um temperamento como o nosso? Não estou condenando a filosofia,
Aliás, ao deixá-la para me dedicar à literatura e à crítica literária, tenho consciência de que isso significa descer um degrau. Embora o ar das alturas não me acomodasse, tirei de lá algo de valor. E se você é leitor de Lewis há bastante tempo como eu, você consegue perceber realmente esse pensamento num certo sentido filosófico, mesmo dentro dos seus textos literários. Não dá para duvidar que ele exerceu uma influência digna de destaque sobre alguns filósofos nos últimos 50 anos aí. O que é mais notável ainda, precisamente por vir de fora de alguém da disciplina de filosofia. Ao longo da vida ele também alternou entre narrador e ensaísta, e talvez você conheça mais livros de um lado ou mais livros do outro lado. Essa combinação, aliás, permite para a gente explicar grande parte da popularidade das obras do Lewis, atingindo aí dois tipos de público. Tem mais uma citação do Lewis aqui que eu queria compartilhar com vocês. O homem imaginativo é em mim o aspecto mais antigo e operativo. Nesse sentido, ele é anterior ao escritor religioso ou ao crítico. Ele, em primeiro lugar, me levou a tentar ser poeta, com pouco sucesso. Ele, em resposta à poesia alheia, fez de mim um crítico e, em defesa dessa resposta, às vezes um crítico controverso. Ele, após a minha conversão, me levou a incorporar minha crença religiosa em formas simbólicas ou mitopoéticas, desde cartas de um diabo a seu aprendiz até a ficção científica teológica. E, obviamente, foi ele que, nos últimos anos, me levou a escrever a série de Nárnia para as crianças. Tem uma coisa muito curiosa na carreira acadêmica do Lewis que eu também não sabia. Diz que a partir do momento em que ele começou a ganhar popularidade, ocorreu uma certa tensão entre os seus pares lá na faculdade. Tensão, inclusive, que pôs em risco a credibilidade junto a eles. Numa carta que o Lewis escreveu a Tolkien, ele menciona que ele se tornava cada vez mais objeto de ódio. É aquela coisa humana, né? Conforme a gente vai ganhando espaço, vai ganhando certa popularidade, as pessoas começam a se incomodar com isso. E imagino que devia ter ali uma certa briga de egos dentro de um universo acadêmico. Saindo um pouco da vida biográfica do Lewis e olhando um pouco para aquilo que influenciou a sua vida, a gente descobre que o C.S. Lewis bebeu em porções semelhantes de 3 tradições muito diferentes. Em primeiro lugar, a tradição clássica, literatura, filosofia, história da Grécia, de Roma. Depois, a literatura inglesa, na qual ele era especialista nos períodos medievais, inclusive, e renascentista. E por último, a tradição intelectual cristã. Isso é muito claro dentro dos livros que ele publica. Para a gente já ir se encaminhando para o final desse prefácio, eu queria trazer para vocês o finalzinho da introdução do Manfred Svensson. E imagino que ao ouvir isso vocês vão sair daqui, assim como eu, com muita vontade de realmente ler esse livro. Nesse trecho, o autor explica para a gente a estrutura, a espinha dorsal do livro. O livro ele é dividido em 3 partes, tá? Parte 1, Razão e Civilização, tem 3 capítulos. A parte 2, O Tao e a Comunidade, com mais 3 capítulos, e a parte 3, Sua Heresia, o Cristianismo, com 2 capítulos. Mas vamos às palavras do Manfred Svensson aqui. Faremos o passeio em 3 grandes partes, que tratam de Lewis como pensador moral e como pensador religioso. Cada parte será dividida em capítulos. Os 3 primeiros capítulos se concentrarão na consideração do que se pode designar razão e civilização, concebida de forma muito ampla. Interessa-nos observar a imagem de Lewis quanto às ameaças que pairam sobre a possibilidade de uma conduta racional da existência e interessa-nos também ver o tipo de promessa que ele vê num olhar adequado ao conhecimento. Estamos interessados em sua visão da história, em sua crítica ao progressismo, mas também em sua crítica ao cinismo desiludido. Os 3 capítulos seguintes serão dedicados à perspectiva ética e política de Lewis. Como uma longa tradição, Lewis acredita na existência de algo como uma lei natural para avaliar os assuntos humanos.
Porém, mais do que contar com uma teoria da lei natural, ele dispõe de uma visão sobre o tipo de manipulação a que nos expomos quando não resta nenhum vestígio dessa ideia. Esse também será o lugar apropriado para considerar a perspectiva de Lewis sobre a comunidade entre os homens e sobre o conflito. Os 3 últimos capítulos nos levarão por fim à consideração do pensamento religioso de Lewis. Aqui nos interessa inicialmente compreender como a crítica moderna trata a religião e como vê a relação entre essa dimensão da vida humana e as demais. Em segundo lugar, estamos interessados em compreender a posição específica do próprio Lewis no grupo das confissões cristãs. A razão da pergunta não é puramente de interesse biográfico, mas porque talvez se possa ver nela algum tipo de centrismo radical que apresentamos como característica de sua obra. Hoje fala-se muito de um retorno da religião, mas se ela está de volta, isso ocorre de maneiras tanto saudáveis quanto patológicas. Faz sentido então nos perguntarmos especificamente sobre a fé de Lewis, pois ele sabia que a religião pode ampliar nossa existência, porém também tinha conhecimento da religião, que nada mais é que acariciar a si mesmo. E como uma cereja do bolo aqui no final do episódio, eu vou destacar um trechinho onde o autor Manfred Svensson lista pra gente os 10 livros que mais influenciaram a vida do C.S. Lewis. Então já toma nota aí, porque de repente você vai sair daqui com algumas comprinhas a serem feitas aí. E é muito interessante de ver o quão diferentes são esses livros entre si. Vamos à lista. Eneida, de Virgílio. Fantastes, de George MacDonald. O Homem Eterno, do Chesterton. O Templo, de George Herbert. O Prelúdio, de William Wordsworth. A Ideia do Sagrado, Rodolfo Otto. A Consolação da Filosofia, de Boécio. A Vida de Samuel Johnson, de James Boswell. Descida ao Inferno, de Charles Williams. E Teísmo e Humanismo, de Arthur J. Balfour. Muito legal, né? Eu espero realmente que vocês estejam empolgados em ler com a gente C.S. Lewis, uma introdução de Manfred Svensson, publicado pela editora Vida Nova, que, como vocês já perceberam, está patrocinando esse episódio. Então, muito obrigado, Vida Nova, por acreditar aqui no Ictus Podcast. E se você gostou do livro, não se esqueça, a gente tem na descrição do episódio um link de compra para que vocês façam uma compra do exemplar de vocês e assim até abençoem a gente, porque a gente acaba ganhando uma parte do valor em comissão e você não vai pagar mais caro por isso, tá bom? E se você quiser participar da leitura com a gente, fica mais uma vez o convite para se juntar a nós lá no Discord. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Não se esqueça de ir rápido para lá, tá? Porque a gente tem 2 exemplares aí desse livro para ser sorteados muito em breve. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Agradeço a audição de cada um de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.